Bom dia, irmãos. Abram suas Bíblias, por favor, em Lucas capítulo 16, verso 13. Hoje vamos falar a respeito do desafio do cristão, o desafio de todo aquele que se diz discípulo de Jesus, encaminhando com Cristo e encontrar uma postura com relação ao nosso Pai, o nosso Deus, que nós temos o privilégio de chamar de Pai, a partir do viés correto, né? As percepções acerca do que é ser pai, ser filho e todas as outras posições na família, elas vão sofrendo influências culturais muito fortes, né? Existem sociedades em que a questão da paternidade é tão comprometida, mas tão comprometida, que isso gera depois filhos que não têm a menor referência. Nós temos um exemplo disso, por exemplo, na cidade de Alto Paraíso de Goiás, onde tem uma igreja amiga nossa lá, onde está o Mateus e a Cris. E essa cidade que trabalha com um povo alternativo, muitos hippies, muita gente que veio de uma história muito delicada, a igreja sofre por conta da falta de referências. Então, meus irmãos, quando a gente fala Dia dos Pais, a gente fala da questão da figura masculina e tudo mais, nós precisamos entender que por mais que a gente olhe uns para os outros, a gente olhe para aquele que foi o nosso pai, ou foi um homem que esteve próximo e que serviu como uma figura masculina para nós, ainda assim nós não podemos esperar nada diferente do que falhas. Nós falhamos mesmo, mas Deus não falha. E então, já que Deus não falha, nós estamos sendo chamados agora para sermos filhos de um pai perfeito, e essa relação vai ter que se dar dentro dos parâmetros que o pai deseja, e não necessariamente a nossa conveniência, o nosso desejo, aquilo que vai ser mais confortável para nós. E o texto diz aqui, Lucas capítulo 16, verso 13, diz assim, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Em algumas versões mais novas, está riquezas, né? Não podeis servir a Deus e as riquezas. Qual é a questão deste texto dentro da ideia de uma relação com o Pai, que de certo modo é a reflexão que a gente tem para fazer hoje? Meus irmãos, nós precisamos compreender que tudo aquilo que nós não dominamos, de certo modo, exerce uma relação de influência, de dominação sobre a nossa vida. E o que difere os seres humanos de todo o resto da criação é exatamente a capacidade dada por Deus, nisso somos similares a Ele, de podermos, diante do que nós sentimos, diante do que nós percebemos, diante das pressões da vida, nós podemos fazer algo diferente. Os animais, embora façam parte da criação de Deus, eles não possuem essa capacidade. Eu já citei esse exemplo aqui em outras ocasiões, mas eu acho sempre oportuno. Há uns anos atrás, um pai levou um garoto no zoológico, e o garoto era aqueles anjinhos, sabe? Aqueles anjinhos de igreja, né? Parece os filhos de pastor, assim, né? Que vai mexer em tudo e tal. Aí o que acontece? O moleque pulou o limite que poderia ficar ali para ver os bichos e chegou bem perto da grade da onde havia um tigre. Isso no Brasil, viu, irmãos? E aí ele enfiou a mão lá dentro para mexer com o tigre. O que você acha que aconteceu? O tigre veio e arrancou o braço do menino. E o pai filmando, isso que é o mais legal, né? Aí o que acontece? Muita gente levantou uma bandeira na internet dizendo assim, tem que matar esse tigre. E aí eu falei assim, cara, esse povo está louco. Porque o tigre fez exatamente aquilo que é da natureza dele. Deus fez ele para ser uma fera selvagem. Tentar domesticar um bicho desse é até doideira, é loucura, é praticamente suicídio, né? Tá certo que o menino também, pelo amor de Deus, né, gente? E outra questão é o pai também, né? Porque é o pai que tinha que ter responsabilidade. Mas nós não estamos aqui para julgar ninguém, porque eu acredito que não apenas custou muito caro para o menino, mas eu não consigo imaginar o que passa na vida desse pai, por conta desse lapso ali de juízo saudável que acabou permitindo que isso acontecesse. Então o tigre, ele é o mais inocente de todos os seres. Se ele não arrancasse o braço do menino, a gente precisava fazer um tratamento, uma terapia, chamar um psicólogo de bicho, para ajudar esse tigre. Porque ele foi feito para isso, essa é a natureza dele. Agora nós, meus irmãos, somos seres que possuem duas naturezas que estão em constante conflito. Nós possuímos a nossa natureza carnal,
e ela é apartada de Deus por conta do pecado original, que querendo ou não se estende a todos nós, e por sermos nessa natureza carnal apartados de Deus, nós também sentimos muitas coisas, muitas inclinações, muitas vontades, e nem sempre isso está alinhado com o desejo do nosso Pai, o desejo do nosso Senhor. Agora, o nosso Pai colocou em nós também do seu Espírito, e Ele nos deu a possibilidade de que nós, diferente de todo o restante da criação, possamos olhar aquilo que nós sentimos, que nós percebemos, aquilo até que a gente pressupõe saber, e ainda assim nós podemos fazer o contrário do que as inclinações da nossa carne apontam que a gente deveria fazer. Ou seja, somos os únicos que foram feitos em toda a criação para serem verdadeiramente livres. Nós não fomos feitos para sermos escravos de ninguém, para nos submetermos a uma postura de servidão diante de absolutamente nada. A ordem de Deus, quando cria o homem, é para que ele subjugasse toda a criação. E esse subjugar, obviamente, não é o que nós estamos fazendo com o mundo. Deus nunca teve prazer de que a gente destruísse o mundo como nós estamos fazendo. Muito pelo contrário, o nosso propósito de subjugar é representar um interesse. Da mesma maneira que Deus governa sobre todas as coisas, Ele nos coloca agora como aqueles que deveriam ser responsáveis por tudo aquilo que nos foi confiado. Quando nós fazemos este trabalho, quando nós assumimos essa vocação de cuidarmos de tudo aquilo que nos foi confiado, nós estamos, de certo modo, obedecendo ao nosso Pai. E a obediência ao nosso Pai é a natureza do serviço que Deus deseja que cada um de nós abraça dentro dessa proposta de sermos discípulos de Jesus. Então o texto aqui falou que a gente não pode servir a dois senhores, mas infelizmente há muitos senhores nos nossos dias que exigem de nós uma devoção que compromete a nossa relação com Deus. Então precisamos compreender como nós agora podemos servir a Deus, entendendo que se afirmamos ser filhos dele, então é preciso haver uma relação não apenas de cumplicidade, mas também de compromisso. Pois todo filho que é verdadeiramente filho, à medida em que ele amadurece, à medida em que ele compreende aquilo que é o interesse do seu pai, ele o serve. E esse serviço não é um fardo, muito pelo contrário, é o privilégio de fazer parte da família. Se a gente parar para pensar em Jesus, Jesus é exatamente o cara que serve o Pai em tudo aquilo que faz. Quando ele é questionado a respeito do Pai, né, quando alguns dizem assim, você não pode nos mostrar apenas o Pai, né, Jesus diz assim, olha, quem vê a mim, vê ao Pai. E ele em muitas ocasiões vai explicando isso, ele diz, isso acontece porque aquilo que eu faço, eu aprendi com o Pai. Aquilo que eu sou é reflexo de quem o Pai é. Ou seja, Jesus se coloca em uma posição de não apenas se rebaixar para ser igual a cada um de nós, mas também numa postura de submissão voluntária ao próprio Pai. E nós temos, às vezes, uma crise com essa palavra de submissão, porque a gente acha que submissão é aquele negócio do UFC, né? Que o cara vai lá e dá um mata-leão no cara, e aí fala assim, venceu porque ele botou o cara em submissão, né? Não, não é nada disso. A gente também pensa naquela velha história que o machismo acabou gerando no passado, onde as mulheres eram subjugadas pelos homens, e isso nunca foi plano de Deus, a Escritura nunca apontou isso nesse sentido, né? Então, o que é essa submissão? Cristo é submisso ao Pai, mas a sua submissão não anula a sua natureza, porque embora ele é submisso ao Pai, ele é igual ao Pai, ele não é inferior. Ele compreende que a sua responsabilidade na família é glorificar o Pai. E Jesus não se envolve com absolutamente nenhum outro tipo de relação com as coisas que venha a colocá-lo em uma posição de submissão. A submissão dele é consciente, é voluntária. E infelizmente, meus irmãos, no último dia, todo joelho vai se dobrar de um jeito ou de outro. A pergunta para nós é, se nós queremos viver uma jornada de submissão a Deus, a partir de uma consciência de família, a partir de uma consciência do que é servir a Deus e de como Deus deseja ser servido, ou se nós desejamos, no último dia, sermos os inimigos de Deus que serão humilhados e que terão que se ajoelhar de qualquer jeito. Então essa postura é muito importante. O texto fala que não é possível servir a dois senhores. E eu consigo pensar em algumas coisas que têm se colocado na nossa vida como Senhor, no lugar de Deus, e que compromete não apenas a nossa relação, como a nossa missão.
Nós não conseguimos ser cristãos além da aparência. A gente fica só achando que ser crente é ir no culto, é dar dízimo e oferta, é fazer essas coisas ordinárias que qualquer pessoa que nem fé direito tem, consegue fazer. E nós não progredimos na jornada, a gente não chega naquilo que é o real dever de um filho. O real dever de um filho que é compromissado com a família é zelar pelos interesses do seu pai. Nós servimos então a Deus através do cumprimento da sua vontade, através da obediência àquilo que é o interesse do nosso Deus. Então, quais são os senhores dos nossos dias que têm subjugado a nossa vida, subjugado a nossa caminhada, né? O primeiro que eu gosto sempre de pensar, é até o que o próprio texto aqui aponta, é Mamon, é o amor às riquezas. Meus irmãos, Deus não tem problema com dinheiro, porque Deus é o mais rico que existe, tudo é dele, né? Ele, com o estalar de dedos, poderia fazer todos os nossos problemas financeiros acabarem, mas Ele é um bom pai, Ele sabe o que é bom, e Ele não está querendo mimar nenhum dos seus filhos. Se o pai não poupou Jesus na sua jornada, mas Ele preferiu Jesus morto, crucificado, para então ser glorificado de uma forma ainda maior do que a glória que Ele já possuía na eternidade, então é até infantilidade a gente vir a pressupor que na nossa jornada vai ser diferente, que na nossa jornada nós vamos fazer com que Deus, sei lá, estale os dedos e resolva todos os nossos problemas. Não é assim que funciona. E a relação com o dinheiro, ela se torna problemática dentro da seguinte perspectiva. Como eu disse, o dinheiro não é um problema. A Bíblia conta a história de muitos homens e mulheres que foram ricos e ainda assim foram pessoas tremendamente abençoadas. Qual é o problema da relação com o dinheiro? É que quando nós servimos ao dinheiro ou a qualquer outra coisa no lugar de Deus, o dinheiro será um servo muito exigente. E a gente vê isso nas coisas mínimas da nossa caminhada. Por exemplo, muita gente fala assim, eu não vou casar agora, porque eu tenho um problema que eu ainda não tenho dinheiro suficiente. E, gente, todo o planejamento que está condicionado ao dinheiro, ele não vai acontecer da maneira que deveria acontecer. Ele sempre vai concorrer com aquilo que é um interesse maior. Então, por exemplo, falta de dinheiro não é desculpa para casar. Isso é uma mentira criada nos nossos dias, onde a gente tenta imprimir nos nossos filhos uma suposta responsabilidade, dizendo que ele precisa ter uma estabilidade, que ele precisa ter uma casa, ele precisa ter um carro, ele precisa ter um tanto de coisa. E isso é bobagem. Por que é bobagem? Porque os nossos pais não tiveram nada disso, e casaram e tiveram muito filho, né? Minha avó teve 8 filhos, do outro lado foram 5. Então, vocês imaginam o tamanho da família. Todo mundo está bem. Uns morreram já, né? Mas está todo mundo bem. Sabe, todo mundo viveu a sua jornada, né? Ninguém morreu por conta da situação, morreu por outra situação, pela idade. Mas está todo mundo bem. Então, quem faz a conta de assumir um compromisso do casamento, que é uma coisa de Deus para nós, por conta do dinheiro, vai ouvir o seu Senhor em toda e qualquer situação. Então você fala assim, agora eu vou fazer isso. E aí o seu Senhor vai dizer assim, não, porque você ainda precisa me servir um pouco mais, você precisa de um pouco mais de dinheiro. E uma frase que a gente sempre repete, mas que é muito interessante, a gente diz que quem faz conta demais não casa, não tem filho e não planta igreja. Por quê? Porque essas coisas todas demandam muito dinheiro. Não é todo o dinheiro que você tem, é todo o dinheiro que você tem e todo o dinheiro que você vai ter que ganhar para viabilizar essas coisas. No entanto, elas são as coisas mais alegres que podem acontecer na vida da gente. Nós nos comprometemos agora com o casamento, nós nos comprometemos com a família, na perspectiva de gerarmos filhos, e também todos aqueles que nós adotamos, e eu não estou falando apenas da nossa família dentro da nossa casa, mas o privilégio de, com o entendimento do que é ser família, adotarmos uns aos outros, entrarmos na vida uns dos outros, nos tornarmos responsáveis uns pelos outros. E a igreja, no comprometimento de que a igreja é a única instituição levantada por Deus para representar o seu nome. A igreja recebeu a autoridade para que aquilo que fosse ligado na terra fosse também ligado no céu. Isso é muito sério, isso é uma responsabilidade imensa. Então, se a igreja é o propósito de Deus para o mundo, para as pessoas, para que o nome de Deus seja conhecido, como então nós vamos nos comprometer com aquilo que é o interesse do nosso Senhor em segundo plano, dizendo que quando o nosso Senhor, Mamon, liberar é que a gente vai correr atrás dessas coisas. Então, meus irmãos, não vai. Infelizmente não vai. Quem vive em servidão para com o dinheiro sempre vai achar que precisa de mais alguma coisa. Tem um amigo meu que é pastor, chama Celso Godoy,
E hoje ele é pastor lá perto de Divinópolis, numa cidadezinha pequena. Um pastorzão batista, um homem de Deus, cara assim que eu admiro mesmo. Ele tem uma história porque ele era presidiário lá no Carandiru. Vocês lembram lá onde houve o massacre e tal? Ele escapou do massacre não por muito tempo. E hoje ele é um homem assim, um cara que eu admiro. Tenho 1000 divergências, igual eu tenho com todo mundo, faz parte. Mas pensa num homem assim que eu gosto de ser amigo dele e poder citar ele como exemplo, né? Uma vez a gente falando sobre essas dificuldades do ministério, sobre a crise que a gente sempre tem de dinheiro, né? E aí, de vez em quando, irmãos, a gente usufrui de coisas que o dinheiro não poderia comprar. E a nossa vida é bem assim. Um dia nós estamos tirando foto sentado no meio-fio, comendo um pão com mortadela ganhado, e no outro dia a gente está num resort de 5 estrelas que não foi a gente que pagou. Então, como que isso acontece? E aí o Celso Godoy lá, ele fala assim, existem coisas que só 2 pessoas no mundo usufruem, os milionários e os missionários. Agora, o chamado de Deus para nós é que todos nós compreendamos que somos missionários do Senhor. Nós somos enviados dentro do único ministério que existe, que é o ministério da reconciliação. Todos nós somos os missionários do Senhor nos lugares onde o Senhor nos colocou. Agora, meus irmãos, se nós não servimos ao dinheiro, então nós devemos servir a Deus. E se nós não estamos servindo a Deus e nem ao dinheiro, talvez haja outros senhores na nossa vida que estão gerando uma percepção equivocada. Eu já vi muita gente que dentro da relação do casamento se torna escravo do outro. Gente, esse negócio é muito sério. Ao invés da gente ser aquele que vai potencializar na relação tudo que o outro pode ser para que ele se torne o melhor homem ou a melhor mulher de Deus, não, a gente faz com que a outra pessoa seja nosso escravo. A gente cria uma relação de submissão involuntária. Isso é muito ruim, gente. Isso é uma das coisas que também compromete depois a nossa relação com Deus. O que mais que a gente pode se tornar escravo, servo? A gente pode se tornar servo do trabalho. A gente pode se tornar servo do poder. A gente acha que a influência é a coisa mais valiosa que existe na face da terra e, de repente, a gente dedica toda a nossa vida para tentar alcançar esse negócio. Alguns vão dizer assim, mas dinheiro corrompe, poder corrompe. Eu não acredito nisso, meus irmãos. Porque não tem ninguém no universo mais rico do que Deus, e não tem ninguém no universo mais poderoso do que Deus, e, no entanto, em Deus não há corrupção alguma. Então, a nossa crise não é com as coisas, não é com o poder, não é com a influência, não é com o nosso cônjuge, não é com o dinheiro. O nosso problema é a natureza da nossa relação com todas essas coisas. Nós somos chamados para sermos agora servos de Deus. E o servo de Deus, ele se difere do servo de todas essas coisas a partir de um viés extremamente simples. A nossa relação de serviço, de servir a Deus, se dá dentro de uma relação familiar. Deus é o nosso Pai e nós somos chamados para servir ao nosso Pai como um bom filho, como filho obediente, como Cristo se apresentou para nós, como Ele trilhou um caminho e agora deixou uma jornada para que a gente possa caminhar. Então, avaliando a nossa jornada, a gente tem que começar a fazer as contas se de fato a nossa prioridade de tempo, a nossa prioridade de esforço, a nossa prioridade, inclusive, do engajamento financeiro, contempla aquilo que são os interesses do nosso Pai. E outra coisa curiosa, né? Qual é o propósito de todo serviço que Deus deseja que seja feito por conta da relação familiar que a gente possui com Ele, aconteça, né? Qual é o serviço que Deus deseja? Meus irmãos, Deus deseja ser servido dentro da relação familiar entre nós mesmos. Então Deus não está esperando um culto, não está esperando um altar onde a gente coloque muitas velas, ou então uma aparência de devoção onde a gente fica se contristando e parecendo uma pessoa piedosa, mas Deus deseja que a gente assuma o compromisso pela família, que é o interesse maior dele. Então nós adoramos a Deus, nós servimos ao nosso Pai quando nós assumimos o compromisso com o nosso irmão. Nós cuidamos do interesse do nosso Pai quando a gente gasta a nossa vida falando a respeito da família para aqueles que ainda não conhecem, para que estas pessoas tenham o privilégio de vir fazer parte da mesa, do lugar onde apenas aqueles que são da família têm o privilégio de estar. Então a nossa relação agora de serviço é uma relação familiar, é uma relação onde nós zelamos pelo interesse de Deus. E, meus irmãos, se nós não estamos compromissados com os interesses de Deus, como eu já disse para vocês, há outros interesses que estão concorrendo com Deus.
O pior de todos, mais do que o dinheiro, mais do que uma relação conjugal equivocada, mais do que o poder, mais do que qualquer outra coisa que a gente tenha neste mundo, a pior servidão que alguém pode se submeter é a servidão da sua própria vontade. É colocar o seu umbigo como Deus e Senhor, de modo que você vai se tornar escravo do seu estômago. Isso é triste. Isso é talvez o maior inimigo a ser vencido. Tem gente que tem crise com o diabo, né? O cara fala assim, mas o diabo. Gente, a única coisa que o diabo vai poder fazer na vida de um cristão é lembrar ele das suas misérias e dos seus problemas. É apontar para ele e dizer assim, olha, você está com fome. Lembra que o diabo fez isso com Jesus, quando tentava lá, depois dos 40 dias no deserto? O que ele fala? O que ele fala para Jesus? Ele vê que Jesus está com fome e diz assim, transforma essas pedras em pães. Mata a sua fome. Ou seja, o diabo está lembrando Jesus de uma coisa que é lícita, não tem pecado nenhum em matar a fome. Mas nós fomos chamados para transcender aquilo que são os nossos instintos mais fundamentais, mais primários. Porque, gente, repartir o pão para que o outro tenha o que comer, já não é nem uma atitude cristã, é uma atitude humanitária. O cara não precisa ter Deus para compreender que ele tem o dever de repartir o pão com o outro. Agora, sabe o que é uma atitude cristã? É a gente dar o pão inteiro para alimentar os outros e às vezes ir dormir com fome. Isso é uma coisa que só quem é pai compreende do que nós estamos falando. E se você olhar agora para a sua relação familiar no passado, faça as contas se o seu pai, em algumas ocasiões, já não teve que fazer isso por você. Ele não foi dormir com fome ou ele comeu menos para que você pudesse comer um pouco mais. Ele sacrificou alguma coisa para que você pudesse ter material escolar para estudar. Isso é uma relação que só os pais vão assumir. E nós agora, quando nos libertamos da escravidão do nosso desejo, da nossa própria vontade, nós conseguimos então fazer mais do que essa ideia de ser uma boa pessoa nos aspectos humanitários poderia proporcionar. Nós temos um compromisso para com a família. Nós temos um compromisso para com o serviço que Deus deseja de nós. E qual é o serviço? É um culto? Não é um culto, é muito mais do que isso. É uma adoração que se traduz no compromisso uns para com os outros. Então Deus é glorificado quando eu faço o meu sacrifício, a minha oferta, no único altar em que Deus ainda presta atenção. E esse altar é a vida do meu irmão. Então não adianta eu construir um altar de pedras, preparar um cordeiro perfeito, como se fazia lá no Antigo Testamento, e colocar fogo nele lá, jogar o sangue na terra, queimar aquela gordura, aquele cheirão gostoso de churrasco, né? Que Deus no Antigo Testamento diz que era um aroma agradável ao Senhor, né? Eu imagino que, eu não sei se o Senhor se agradou desse aroma todo, mas eu tenho certeza que quem queimou a carne ali, a boca espumou assim de vontade, né? Gente, não funciona mais assim. Não adianta eu construir esse altar e tentar colocar nenhum tipo de sacrifício ali. O local onde Deus quer o nosso serviço é através do compromisso na vida uns dos outros. Então eu vou ter que queimar muitos cordeiros, eu vou ter que depositar muito dinheiro, mas onde? No lugar onde Deus quer ser servido. E é na relação, na comunhão. A comunhão vai fazer com que a gente se comprometa com coisas que naturalmente a gente jamais iria se comprometer. Coisas que o nosso instinto diz que a gente poderia fazer para ser uma pessoa boa sem precisar de Deus. Coisas do tipo assim, eu vou lá e vou resolver o problema do fulano, porque já que eu tenho condições, eu vou lá e resolvo. Quando a gente é chamado para viver como família, nós temos um compromisso muito mais profundo do que esse. Nós não queremos apenas resolver os problemas das pessoas, nós queremos ir lá e estabelecer uma relação de compromisso com elas, de modo que, quer hajam problemas, quer não hajam, nós permanecemos juntos. Então, meus irmãos, que a gente avalie a nossa jornada a partir dessa perspectiva, desse entendimento. A quem nós servimos? Se de fato somos filhos de Deus, nós precisamos entender que todo bom filho deve servir ao seu pai, de modo a honrar os interesses dele e da família. Até lá nos mandamentos, meus irmãos, o mandamento que era seguido de promessa é o honra o teu pai e a tua mãe. Para quê? Para que você viva muito. Era isso que a lei dizia. Agora, se na lei já havia uma promessa explícita de vida longa para aqueles que honram os seus pais, imagine então quais são as promessas do nosso Senhor para quando a gente honrá-lo como verdadeiro pai.
aquele que não erra, aquele que nunca falhou com nenhum de nós, mas aquele que não apenas tem uma vontade acerca de coisas que devem existir no meio da humanidade, dos homens, como ele deseja que essa vontade se torne uma realidade através da nossa devoção. Então, ser devotado a Deus tem que se traduzir através de um serviço para com os irmãos. E menos do que isso, meus irmãos, infelizmente a gente não faz parte da família. A gente é alguém que simpatiza com a ideia de Jesus, alguém que acha Jesus um cara legal. Mas vou falar um negócio para vocês, gente. Jesus nunca foi um cara legal. Ninguém mata pessoas legais. As pessoas matam pessoas perigosas, pessoas que de algum modo mexem com o conforto dela. Se queremos ser filhos de Deus, precisamos assumir essa mesma postura. Não precisamos ser pessoas legais segundo aquilo que o mundo diz que é legal. Porque o mundo fala que no fundo eles estão lutando por liberdade, mas o mundo está transformando as pessoas em escravos de muitas coisas. Escravos do dinheiro, escravos do diploma, você tem que estudar mais, você tem que fazer. Gente, estudar é bom, mas tem gente que está colocando isso acima da sua relação com a família de Deus. E infelizmente, isso aí não vai resolver problema nenhum. Então, meus irmãos, que a gente avalie a nossa jornada, faça as contas a respeito da nossa caminhada e comece agora a entender claramente a quem nós servimos. Se há no nosso coração essa compreensão de que fomos chamados para servir a Deus, que no nosso dia a dia isso possa ser traduzido em ações práticas, ações que não comprometam a nossa filiação com Deus. A pior coisa que pode acontecer com um pai é ele se sentir envergonhado por conta da atitude de um filho. Vocês imaginam essa situação? A gente vê às vezes aquelas mães que estão lá de fora dos presídios, entre aspas, né? Dos menores, e a gente vê o que aquelas mães sofrem. É muita humilhação, é muita dor mesmo. E ela não está errada de defender o filho dela, é filho dela. Um pai não joga o filho fora, ainda mais o pai celestial não joga ninguém fora. Então aquela mãe que está lá sofrendo por conta do seu filho, ela está certa. Agora, pensa a dor no coração de uma mãe, a dor no coração de um pai, quando vê o seu filho tomando um caminho que é divergente daquilo que é o correto, daquilo que é o interesse da sua família, e viver de maneira justa, de maneira digna e tudo mais. Então, vamos pensar isso agora em Deus. Não viva de maneira a fazer com que Deus tenha vergonha da sua maneira de viver. Não tente provar que Deus está errado quando Ele diz a seu respeito que você agora, nesta relação de serviço ao Pai, foi feito nova criatura. Isso não faz sentido nenhum. Se somos parte da família, que a gente possa se comprometer com os interesses da família, que a gente possa servir a Deus através do serviço que o Senhor deseja à família, e que a gente se liberte de todo outro tipo de escravidão que tem tomado esse lugar no nosso coração, para que a gente não viva mais tropeçando. Em nome de Jesus, irmãos. Vamos orar então, e em seguida nós vamos para a ceia aqui, tá bom? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos pelo privilégio da Tua Palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem trabalhado no nosso coração, e pedimos, Senhor Deus, que a nossa relação de serviço para com o Senhor seja uma relação compromissada com a Sua vontade e com a família que o Senhor tem nos dado o privilégio de chamarmos de irmãos. Se há no nosso coração, Senhor Deus, ainda resquícios de uma submissão a outras coisas que não sejam a Sua vontade, que o Senhor possa nos libertar, porque o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, ele é poderoso para nos libertar de todo tipo de servidão, de modo que a gente não precisa mais viver para as vontades, mas possamos viver para aquilo que é o seu interesse, Senhor. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém.